quarta sessão legislativa da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Terrelho, secretário Gerson, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores da casa, Sabrina, Márcio, ao Ney e ao Maurício, e também aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Então, solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 26/2020, sessão ordinária. Aos 10 dias do mês de agosto do ano 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereador Isolda Rupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido ofício número 324/2020 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, recebido ofícios número 154 e 155/2020 do Poder Executivo Municipal, recebido o requerimento número 01/2020, subscrita pelos vereadores da bancada do MDB. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez uso da tribuna o vereador Marcos Weimer, que saudou a todos e informou que esteve em nosso município o deputado Neudi Sareta para entrega de 3 veículos ao setor de saúde, sendo que, na oportunidade, anunciou o repasse de uma emenda no valor de R$150 mil ao Hospital Oswaldo Cruz para a aquisição de uma autoclave. Não tendo mais pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 04, de 29 de julho de 2020, que autoriza a transferência da titularidade de imóveis a beneficiários de programas habitacionais e da outras previdência. O vereador Núcio Rubinich fez a justificativa do projeto e solicitou o apoio dos colegas para aprovação. Colocado em votação, o projeto foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em apreciação, o requerimento número 01/2020, de autoria dos vereadores da bancada do MDB, que requerem a criação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de investigar a execução do projeto Educação para Todos, do município de Arabutã, a qual captou recurso através do FIA para a dedução fiscal junto à Companhia Energética Estreito. O vereador Felipe Patzla fez uso da tribuna e justificou a criação desta comissão. A presidente Isolda Rupental comentou como não é comum a criação dessas comissões, houve um pequeno engano e a mesma não precisa ser aprovada, apenas subscrita e lida, sendo que já passou pelos trâmites necessários, então fica legalmente instituída, e que cada bancada possui um prazo de 48 horas para indicação dos membros que farão parte desta CPI. Proporcional ao número de vereadores, a bancada de oposição tem direito a indicar 2 membros e a bancada de posição poderá indicar 1 membro. Terminada a matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Hélio Leix, que saudou a todos e fez um breve relato sobre a nova normativa que obriga a realização de exames de brucelose e tuberculose no rebanho produtor de leite. O vereador Felipe Patzlaff solicitou uma parte e também comentou sobre o assunto e disse que há mais de um ano fiz uma indicação nesta casa ao Poder Executivo para que disponibilizasse esses exames aos produtores do nosso município. No entanto, nada foi feito. Em seguida, o vereador Hélio solicitou ao colega Núcio a resposta de alguns questionamentos feitos na sessão passada. O vereador Núcio disse que é líder de governo para justificar os projetos de lei do Executivo. E cada vereador precisa fazer sua parte e visitar os setores para esclarecer as suas dúvidas, ou solicitar as respostas por escrito. O vereador Hélio
agradeceu o colega e disse que irá fazer um pedido de informação na próxima sessão a respeito do assunto. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Isolda Rupental, que saudou a todos, e também fez um pequeno relato sobre a nova normativa que obriga a comprovação do controle de brucelose e tuberculose do rebanho por cada produtor de leite, e os efeitos que a mesma poderá causar nas propriedades do município. Por fim, solicitou o envio de um ofício à Secretaria de Infraestrutura, para que sejam feitas melhorias na estrada que liga a comunidade de Linha Canoas à Linha Pelotas, nas proximidades da propriedade do senhor Elias Cron, pois, segundo relatos, foram feitos trabalhos nessa estrada, porém, o ponto em questão apresenta alguns problemas e necessita de reparos. Colocado em votação o envio do ofício, foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária de 17 de agosto, com início às 18 horas e 30 minutos no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Da Caixa, ofício número 1197/2020, de 11 de agosto. A Sua Excelência, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã, em cópia para Sua Excelência, a senhora Eliane Cap Schmidt, Prefeita Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 10/8/2020, no valor de R$ 95.500, na conta vinculada ao contrato de repasse número 894377/2019, operação 1068335577, firmado com o município de Arabutã, assinado em 31/12/2019, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto pavimentação de vias públicas municipais a serem executadas no loteamento Nicolau Petri, na área central. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio, para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, então, gerente da filial Denise de Souza dos Santos e Superintendência Regional do Oeste de Santa Catarina, Renato Escalabrim. Câmara Municipal de Vereadores, ato de presidência número 01/2020. Satisfeito aos requisitos do artigo 85, capto e parágrafo 1º do Regimento Interno, para o requerimento de instituição de CPI número 01 de 2020, do vereador senhor Felipe Patzlaff e outro, esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a execução do projeto Educação para Todos, no município de Arabutã, a qual captou recurso através do FIA para dedução fiscal junto da Companhia Energética Estreito. A comissão será composta por 3 membros, titulares e de igual número de suplentes, atendendo à indicação das lideranças das bancadas com assento na Câmara de Vereadores de Arabutã, designados de acordo com o previsto no artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Arabutã, 17 de agosto de 2020. Quem assina, então, é a presidente, senhora Isolde Dulce Churu Pental. Recebida notificação recomendatória circular do Ministério Público
02/2020 do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, recomendando que os gestores municipais do Poder Executivo e Legislativo, bem como do regime próprio de Previdência Social, adotem as providências necessárias para adequar a alíquota de contribuição a ser paga pelos seus servidores. Câmara Municipal de Vereadores. Ato de Presidência número 02/2020. Satisfeito os requisitos do artigo 85, caput de parágrafo 1º do Regimento Interno, para o requerimento de instituição de CPI número 01 de 2020, do vereador Sr. Felipe Patzlaff e outros. Essa presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a execução do Projeto Educação para Todos, do município de Arabutão, a qual captou o recurso através do FIA para dedução fiscal junto à Companhia Energética Estreito. A comissão será composta por 3 membros titulares e de igual número de suplentes, atendendo à indicação das lideranças das bancadas com assento na Câmara de Vereadores de Arabutão, designados de acordo com o previsto no artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Resolve designar para compô-la, na forma indicada pelas lideranças, os vereadores, membros titulares, Felipe Patzlaff, Gerson Atifão e Velácio Valério Laidoff. Suplentes, Hélio Leix, Liane Gessi Laux Doisbach, Marcos Marinho Weimer. Segundo, convocar os membros, hora designado para a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 17 de agosto, segunda-feira, às 20 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Arabutão. Arabutão, 17 de agosto de 2020. Quem assina, então, é a presidente da Câmara, a senhora Isolde Dulce Churupental. Requerimento de informação número 03/2020. Proponente, então, desse requerimento de informação é o vereador Hélio Leix. Excelentíssima senhora prefeita, o vereador abaixo subscrito, através deste, com base no parágrafo 4º, artigo 220, capítulo 4º da Lei Orgânica Municipal, o prefeito disporá de 15 dias, prorrogável por igual período, mediante requerimento circunstanciado, para cumprir o disposto no caput deste artigo, ressalvado o que dispõe no artigo 214, requisita informação com os motivos pelos quais os veículos do Poder Executivo Municipal, inclusive as máquinas do setor de infraestrutura, estavam transitando no centro do nosso município, na tarde do domingo, dia 2 de agosto, sendo que o expediente do Poder Público é de segunda a sexta-feira, especialmente a frota de máquinas da infraestrutura que só é utilizada fora do horário de expediente apenas em casos de emergência. Sendo para o momento, agradecemos a atenção dispensada. Arabutão, 17 de agosto. Quem assina, então, é o vereador Hélio Leix. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2020, 17 de agosto de 2020. Aprova as contas do prefeito referente ao ano de 2018. Origem da Prefeitura Municipal de Arabutão. Isolde Dulce Churupental, presidente do Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei. Decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeita Municipal Liane Cap Schmidt, referente ao ano de 2018, com origem da Prefeitura Municipal de Arabutão, atendendo indicação ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de número @PCP 19/00196-708. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor da data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias. Câmara Municipal de Vereadores de Arabutão, 17 de agosto de 2020. Quem assina, então? Presidente, Isolde Dulce Churupental. Vice-presidente, Hélio Leix.
Secretário Gerson Artifão. Terminada a matéria, compõe material de expediente, senhora presidente. Então, não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Então, não havendo o vereador que queira se pronunciar, passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 04, de 29 de julho de 2020. Autoriza a transferência da titularidade de imóveis a beneficiários de programas habitacionais e da outras previdências. Em segunda e última votação, projeto de lei complementar número 04, de 29 de julho de 2020. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 04, de 29 de julho de 2020, será encaminhado ao Executivo para dar continuidade aos trabalhos. Em votação, projeto de decreto legislativo número 001/2020, 17 de agosto. Aprova as contas do prefeito referente ao ano de 2018, origem da Prefeitura Municipal de Arabutã. Então, em discussão, projeto de decreto legislativo 001/2020, de 17 de 8 de 2020, que aprova as contas do prefeito municipal, referente a 2018. Então, com a palavra, o vereador Felipe Patzlaff. Senhora presidente, senhores vereadores, então, como membro da Comissão de Finanças, vereador Hélio Leche, presidente, nós analisamos todas as contas de 2018. Existem algumas pequenas ressalvas, mas nada que compromete a aprovação das contas de 2018, então emitimos parecer pela aprovação das mesmas. Né? Já estava um tempo disponível aqui na casa. Seria isso. E continua a discussão. Então, não havendo mais vereador que queira discutir, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo 001/2020, de 17 de agosto de 2020. Em votação, o requerimento de informações número 03/2020. Excelentíssima senhora prefeita, o vereador abaixo subscrito, através deste, com base no parágrafo 4º, artigo 220, capítulo 4º da Lei Orgânica Municipal, o prefeito disporá de 15 dias, prorrogável por igual período, mediante requerimento circunstanciado, para cumprir o disposto do caput deste artigo, ressalvado o que dispõe no artigo 214, requisita informações com os motivos pelos quais os veículos do Poder Executivo Municipal, inclusive as máquinas do setor de infraestrutura, estavam transitando no centro do nosso município, na tarde do domingo, dia 2 de agosto. Sendo que o expediente do Poder Público é de segunda a sexta-feira, especialmente a frota de máquinas da infraestrutura, que só é utilizada fora do horário do expediente, apenas em caso de emergência. Sendo para o momento agradecemos a atenção dispensada. Arabutã, 17 de agosto. Assinado pelo vereador, que é o proponente do requerimento de informação, o senhor vereador Hélio Leche. Então, em discussão, o requerimento de informação 03/2020, com a palavra o autor do requerimento, o vereador Hélio Leche. Alô. Então, cumprimento a todos,
na noite de hoje. Gostaria de justificar esse pedido que eu fiz. Eu havia feito ele verbalmente esses dias, mas aí acharam que não era bom responder. Então, mesmo assim, eu tenho, como defensor do povo, o povo que me cobra isso, eu tenho que dar esclarecimento para esse povo. Então, por isso, eu peço hoje por escrito, peço apoio de vocês. Não é nada demais que eu estou pedindo, simplesmente eu estou pedindo o que o povo está cobrando de mim. Então, eu peço apoio de todos vocês. Obrigado. E continua a discussão. Então, não havendo mais vereador que queira discutir, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o requerimento de informação 03 de 2020 e será encaminhado ao Executivo. Terminada a matéria, compõe a ordem do dia, senhora presidente. Não havendo mais matéria da ordem do dia, passamos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Marcos Marinho Weiner. Quero saudar o presidente Isolde, ao vice Relho, ao secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, a Sabrina, o pessoal que associaram a nossa casa, e em especial o pessoal que nos assiste em seus lares. Mas hoje eu estou usando essa tribuna só para passar um pouco da informação sobre a tuberculose e a brucelose no município, que está saindo primeiro a partir de setembro, né? Então, sobre as informações, eu falei com o secretário Douglas, também com a prefeita, um pouco como é que vai ser realmente esse exame, essas novas regras. Então, a partir de 4 de setembro, que é a portaria 16 de 2020 da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, ela cria medidas de combate à brucelose e tuberculose bovina no estado de Santa Catarina, que entra em vigor no dia 4 de setembro. E esses testes de brucelose, os laticínios devem fazer ou coletar o leite e encaminhar para os laboratórios habilitados, né? Então, eles vão recolher os testes de brucelose através pelo leite e vão fazer os testes. E os testes deverão ser feitos em produtores em todo o rebanho da propriedade a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos vai ser feito todo o rebanho dos municípios, inclusive da Arabotã, principalmente, né? Então, os prazos que, em prática, que vai ser colocado, que vai a partir de setembro, os laticínios devem ter o cadastro fornecido de leite no CIGEM, no sistema da SIDASC, até dezembro de 2020. E os laticínios devem realizar amostras de brucelose e de leite de pelo menos 25% dos seus fornecedores. Então, até dezembro, eles têm que coletar 25% de análise dos produtores. E até setembro de 2021, todos os laticínios devem comprovar que 33% dos fornecedores de leite possuem exame de tuberculose em todo o rebanho. Então, essas são poucas informações concretas. Como é que vai ser colocado os testes, que não vai ser de uma hora para outra para todos, né? Então, tem metas, tem porcentagem que eles têm que cumprir. E lá na frente, com certeza, vai ser para todos os 100% do rebanho de nossa agricultura. E também em conversa com a prefeita e com o secretário, a prefeita ela está vendo uma maneira de subsidiar uma parte desses exames, um custo, né, para os agricultores, um procedimento de 40% que a prefeitura vai arcar e 60% os produtores, né. Então essa lei também ela já existe desde 2011, né, desde setembro de agosto de 2011, é uma lei municipal que já foi criada para isso, né. Então já vem desde 2011 essa lei que vem em combate à tuberculose e à brucelose do nosso município. Então já vem de anos, né? Então agora chegou com essa nova portaria que vai chegar mais pesada, né? Com certeza vai ser para melhorar a questão da saúde nossa, né, também. Não é só para ter gastos e despesas, né? Alertar nossos agricultores, né, para não ficar preocupados, né? Que realmente tem que fazer, tem que ver o bem-estar nosso. O agricultor, todo mundo quer vender leite bom, né? E quem consome também quer ter um leite, na hora de consumir um leite bom. Em Santa Catarina, tem 300 casos que o pessoal já perdeu a vida por causa desse brucelose, né? Então, ela é contagiosa, ela transmite para pessoas.
de animal para pessoas. Então, em Santa Catarina já há registros de 300 mortes, né, por causa de brucelose. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita com gente, com certeza, mas que vai ter prazos, né? Então, só para esclarecer um pouco isso. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigada pelas explicações do vereador Marcos Marinho Weimar. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, com a palavra, o vereador Felipe Patzlaff. Quero cumprimentar a presidente da casa, a vereadora Isolde, vice-presidente, vereador Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, Sabrina, Márcio, Maurício e o Ney, que nos assessoram aqui na noite de hoje. Que bom, vereador Marinho, eu vi que o município está preocupado com o nosso produtor, acho que é uma normativa que vem aí, é um custo a mais, né? Mas garante a sanidade da produção, isso daqui a pouco se consegue uma garantia de preços, né, que é o que tanto se batalha, se busca, isso tudo passa pela qualidade. É importante que o município participe desta etapa. Então, presidente, teremos logo mais, o senhor já foi lido aqui, teremos a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai analisar a documentação do projeto Educação para Todos. Na semana que passou, teve bastante repercussão em torno disso, porque de fato o caso é bastante sério. Ele traz bastante dúvidas, como já foi colocado aqui. Ele não traz uma clareza do porquê teve a mudança da modalidade de licitação, quando um edital é praticamente idêntico ao outro. Então, são todas situações que a CPI vai apurar. O governo trouxe algumas justificativas em torno disso, justificando a questão da jornada, o que é um pouco estranho, dizer que um profissional trabalhou direto até 10 horas da noite, fez apenas 1 hora de intervalo, mas, enfim, não compete julgamentos individuais, e sim uma análise documental posterior. O meu nome também foi envolvido na justificativa, dizendo que eu era o contador da época. Acho que cabe aqui um esclarecimento. Eu sou servidor efetivo do Departamento de Contabilidade. Na época eu era o contador geral, sim, mas quero dizer que eu fiz o meu papel lá. Não cabe questionar a execução. Existe um projeto por trás disso, existe um processo licitatório, existe um fiscal de contrato que fiscaliza. Quando chega lá no Departamento de Contabilidade, o documento está assinado por alguém, precisa se verificar se tem documento fiscal, se tem relatórios. Essa era a minha função no momento, não questionar qualquer outra coisa. Por exemplo, se vem lá uma nota de uma obra, eu não tenho como correr lá e olhar se a obra de fato foi feita ou não, não é minha atribuição. Minha atribuição é ver se existem documentos legais e um posterior acompanhamento. Fiz o que devia ser feito lá, dentro da minha atribuição. Caso contrário, eu não precisaria de prefeito, podia o contador executar tudo, né? Se fosse dessa forma, mas não é assim, é um trabalho técnico, e aqui é o trabalho legislativo. Aqui é o trabalho de fiscalizar. Houve muitos questionamentos em torno do programa, de famílias, de pessoas envolvidas aí, que se assustaram com o montante. Depois de uma análise, aqui a documentação já está há um tempo aqui, a gente achou que precisa de uma averiguação mais detalhada. Ainda falta solicitar alguns documentos, ver quem são as pessoas que devem ser ouvidas, e não vai ser a Câmara que vai denunciar ou vai julgar alguém. A Câmara vai levantar os fatos, vai trazer alguns esclarecimentos, e se tiver irregularidade, de fato, é o Ministério Público que vai denunciar e é a Justiça que vai julgar lá na frente, caso seja necessário. Então,
uma CPI não é muito comum, como a presidente colocou, é um trabalho detalhado, mas nós vamos buscar ser o mais íntegro e justo possível aqui, analisando as documentações. Se estiver tudo certo, ok, não foi mais do que a obrigação de executar o dinheiro com responsabilidade, né? Os princípios que regem a administração pública, né? Que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Isso está na Constituição, ninguém precisa ficar toda hora lembrando que esses são os princípios. É nosso dever fazer isso. E nós vamos apurar aqui, seguindo os mesmos princípios. Então eu peço que o Executivo dê atenção para isso, encaminhe os documentos em seguida, para que não se estenda muito também, que se consiga analisar, que se coloque de fato à disposição, que disponibilize tudo que for necessário e que nós consigamos aqui fazer um trabalho justo e responsável. Seria isso, presidente, minhas colocações, agradeço a oportunidade. Obrigada pelas informações do vereador Felipe. Continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, então passo a presidência ao vereador Relho. Estarei me pronunciando. Assumindo a presidência dessa casa, mais uma vez eu cumprimento a todos os vereadores, cumprimento os nossos funcionários, os munícipes que nos assistem, e de imediatamente eu passo a presidência à vereadora Isolde. A palavra, desculpa, para a vereadora Isolde. Então, cumprimentando o nosso presidente em exercício, o vereador Relho. Como agora eu, de início, até vou estar falando um pouco para manter a ordem dessa casa. Como na sessão anterior se teve a opinião do vereador Núcio sobre a questão de líder de governo. Eu só gostaria de estar esclarecendo para o vereador Núcio o que traz no nosso regimento da Câmara, que diz assim: o prefeito poderá indicar, mediante ofício endereçado à mesa, um vereador para exercer a sustentação parlamentar dos interesses do Poder Executivo perante a Câmara, sob a denominação de líder de governo. E também fala bem amplamente, mas uma das linhas que eu vou ler é o que diz assim: usar da palavra para defender sua linha política administrativa. Então, eu só gostaria de deixar claro, vereador Núcio, que isso é a função enquanto regimento, sim, aquele esclarecimento que o vereador Relho havia lhe pedido. Então, só para constar isso, para deixar claro. E conforme o nosso vereador Marcos Marinho Weimer trouxe algumas informações, eu também tenho um mapinha aqui, vereador, sobre os prazos, que eu conversei com uma pessoa que está bem por dentro disso, que se disponibilizou, inclusive mandou alguns áudios, e é mais ou menos isso que o senhor relatou. O que me deixa um tanto indignada, que, como o vereador Marcos falou, inclusive, que em 2011 nós implantamos no município de Arabutã o programa de tuberculose e brucelose, que ele simplesmente foi interrompido agora nesta gestão. Eu fico triste por um lado, porque eu sempre dizia, inclusive para os servidores da pasta, que Arabutã poderia ser um dos primeiros municípios a ser livre com certificação da tuberculose e brucelose. Nós só temos algumas propriedades com essa certificação em nosso município, e nós poderíamos ter chegado a esse patamar, o que estaria trazendo para a nossa população, para os nossos laticínios,
uma situação bastante privilegiada, comparado com os demais municípios, que hoje nós estamos nessa situação meio que igualitária. Não tenho certeza disso, dessa igualitária, porque eu não fiz pesquisa dos municípios da região e nem do estado, como estaria isso, mas eu penso em nosso município. Eu penso no nosso produtor de leite. É esse que nós temos que estar assistindo e estar reivindicando. É uma pena que foi interrompido, mas estamos diante de uma situação que é complicada. Como o vereador Marinho disse, os exames nas propriedades realmente vão ser gradativos, mas não tenho bem certeza da data, mas se eu não me engano, em 2023 tem que ter 100% das propriedades de todo o rebanho, e aí em cada 3 anos ser repetido esses exames para as propriedades já certificadas. Então, para nós chegar a esse ponto, temos 3 anos, mas temos que chegar lá. E só para deixar claro, que, inclusive, os laticínios não tem nada a ver com isso. Os laticínios, vereador Relho, não é? Vão ser fiscalizados como os produtores também. Não é que os laticínios não vão querer mais recolher o leite porque não querem. Eles vão estar sendo fiscalizados. Então, é uma questão que vem num caminho sem volta, só tem que ir para frente. Então, eu gostaria muito mesmo que o Executivo tomasse as providências para estar auxiliando o produtor nessa situação. No nosso programa, nós tínhamos a questão de fazermos pelo município. Eu sei que hoje a demanda da servidora que fazia esses serviços está bem acima do que tem capacidade hoje está fazendo, mas tem como ver outros caminhos, não é, vereador Marcos? Então, só para deixar claro essa situação um pouco mais, até para o produtor que nos está assistindo, vereador Relho, para deixar ele um pouco mais calmo a situação, porque a gente também foi pegado assim de surpresa, sem muita informação. E só também para dar mais uma questão de satisfação à população, líder de governo. Se o senhor não tem hoje, eu gostaria que na próxima sessão o senhor trouxesse, então, para esta casa, as informações que também já venho pedindo sobre a recolha das carcaças dos animais mortos. Só para o produtor, para o nosso agricultor, que depende desses serviços, ter um norte da situação, porque muitos dizem que não tem como ter uma explicação para isso, porque ninguém está falando sobre isso. Eu disse, não, essa Casa Legislativa sempre está cobrando, só nós não estamos tendo retorno dessa informação. Por pior que seja a informação, ela tem que ser dada. Então, se isso fosse possível. E também, senhores, eu gostaria muito, eu sei que o secretário Cláudio Barpe deve estar assistindo essa sessão, a prefeita Liane também. Eu gostaria muito que fosse dado uma atenção especial. Eu sei que tem chovido muito, que a questão das chuvas está dando alguns problemas, mas eu gostaria, sim, que fossem dar uma atenção um pouco a algumas estradas do nosso interior. Não vou estar citando as estradas, porque eu tenho muitos pedidos, até para não deixar um outro fora, que muitas vezes não é feito um trabalho muito completo. Inclusive, como exemplo, é essa estrada de Canoas para Pelotas, que foi interditada na quarta-feira passada. Hoje deve ter sido, não tive notícias ainda, mas eu acredito que as máquinas do município devem ter ido ver essa situação que estava insustentável, que não tinha mesmo como subir. Inclusive, eu estava na rua e pedi para um caminhão graneleiro voltar. Eu até me senti assim no dever de estar fazendo isso, porque as estradas são um pouco estreitas e molhadas, e estava bem chuvoso na quarta-feira, e pedi para o graneleiro fazer
a volta e ir por cima. Mas depois eu tive a informação que a estrada lá por cima também não está assim muito boa. Então, até me arrependi de ter feito isso. Daí eu não sei por onde que podemos passar. Então, só gostaria de pedir isso. Com todo respeito, eu gostaria de fazer isso, porque, como aqui já foi colocado, nós, enquanto legisladores, nós temos o dever de estar fazendo os pedidos da nossa população. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção. Então, agradeço as palavras da vereadora Isolde. E só gostaria de contribuir, eu também já pensei esse dia que a MAUC talvez teria que divulgar uma nota em que pé que está a situação dos animais mortos. Para vocês terem uma ideia, tudo isso vai se agravar ainda depois que nós vamos ter esses exames aqui. Nós vamos ter animais sacrificados, vai ter animais que talvez possam ainda ir a certo frigorífico. Eu sei que tem uma lei criada onde que esses animais têm que ser indenizados pela Secretaria da Agricultura, não sei qual é o valor, mas penso eu assim que pode agravar essa situação. Então eu acho que a nível de AMAL, que os prefeitos teriam que realmente informar o povo o que estão fazendo, o que está acontecendo, o que possa acontecer. Nesse momento, devolvo a presidência à vereadora Isolde. Então, retomando os trabalhos, vereador Relho, a questão do abate sanitário, quando tem algum problema dessa questão tuberculose e brucelose, eles vão como abate sanitário, então ela vai ser incinerado, não é colocado nessa situação da recolha. Então, só para deixar claro. Então, não havendo mais nada para ser tratado, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira, neste mesmo local e horário. Meu boa noite a todos e uma boa semana a todos.